Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade falando sobre as parábolas de Jesus. São 32 parábolas, mas nós não vamos aqui citar todas elas e explicar cada uma, né? Mas vamos ver algumas que realmente nos chamam a atenção, nos traz ensinamentos. São 32 parábolas, mas se você quiser que eu explique mais alguma, que você talvez tenha dúvida, como as pessoas naquela época às vezes tinham dúvida, o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque parábolas são ensinamentos, são exemplos que Jesus dava e ele não citava nome de pessoas, porque aquelas histórias, aquelas parábolas que Jesus contava, se dizia respeito a Ele, ao nosso Pai, e às vezes Ele queria também falar conosco, chamando a nossa atenção para a lição de vida que nós precisamos tirar para as nossas vidas, o nosso dia a dia. Nós falamos sobre algumas parábolas, né? A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo. Falamos sobre a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas para receber o noivo e as outras 5 não. Hoje nós vamos falar sobre o ensinamento que para algumas pessoas se torna até às vezes difícil de entender, porque Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 21, ele diz o seguinte, olha, um homem, ele começa sempre assim, né? Certo homem tinha 2 filhos. E o pai chegou para um filho e disse, meu filho, vá trabalhar hoje na vinha por mim? E o filho disse, eu vou trabalhar. Mas não foi. Aí o pai procura o outro filho e diz, meu filho, vá trabalhar na vinha hoje por mim? Aí o filho diz, não, eu não vou não. Aí, aquele que disse que não ia, se arrependeu de dar um não ao pai e foi para a vinha trabalhar. E Jesus questiona com aquelas pessoas que estão ali ao lado dele, né? Qual foi que fez a vontade do pai, que obedeceu ao pai? E ele diz, esse aí que disse que não ia. Interessante, né? Aquele que disse que não ia, fez a vontade do Pai. Para algumas pessoas, é óbvio e entender que aquele que diz sim, eu vou, esse parece obediente, né? Dizendo sim para o Pai, mas não vai. Mentiu, enganou ao Pai, enganou a ele mesmo. Porque quando nós falamos um sim para o nosso Pai, nós temos que cumprir. Porque aquele jovem que disse, aquele filho que disse que não ia e depois se arrependeu e foi, é porque ele entendeu que a gente não pode estar dando não ao nosso Pai. Ele se arrependeu de ter dado um não. Que nós possamos tirar lições para as nossas vidas, que o arrependimento é mais importante do que você dizer assim, não, sim, eu faço isso para você e não fazer. Porque quem dá um sim para alguém, promete algo para alguém e não faz, magoa as pessoas, né? Magoa quando alguém lhe promete algo e não faz. Então, a parábola que Jesus está citando aí, no livro de Mateus, capítulo 21, ele está querendo dizer o seguinte, olha, quando você realmente, no seu coração, der um sim, não minta para você, nem para quem você está dando sim. Mas aquele que deu um não e se arrependeu, Jesus está dizendo que aquele que deu não, teve realmente no seu coração o arrependimento e foi fazer a vontade do Pai.
por isso que Jesus pergunta: quem foi que fez a vontade do Pai? Quando a gente escuta logo de início, diz: não, aquele que deu sim, ele queria fazer, sim, queria fazer a vontade do Pai. E naquela época muita gente fazia isso. Ah, eu vou fazer isso, eu faço assim, prometia e não fazia. Será que hoje é diferente? Será que tem pessoas que não fazem isso? Lhe promete algo e não pode cumprir? Então é melhor você dizer assim: olha, eu vou ver se eu consigo fazer isso aí. Eu vou ver se eu consigo fazer. Porque se você prometer e não cumprir, você vai magoar aquela pessoa. E quando se trata do pai, se você der um sim para o seu pai, pode ser o seu pai biológico, pode ser para o nosso papai do céu, e de repente você não consegue cumprir com o seu sim. É melhor que haja um arrependimento de ter dado não, do que dar sim e não poder cumprir. Então essa parábola de hoje é para a gente refletir. Quando alguém nos pedir algo, só dizer sim se tiver a certeza que vai poder cumprir. Mas se por acaso você achar que é difícil, pode dizer: não, está um pouco difícil, mas eu vou tentar. Amém? Vamos tirar lições para as nossas vidas através das parábolas de Jesus. São 32 parábolas. Nós vamos citar só algumas. Daqui para o final do mês de abril, nós vamos estar citando mais algumas e a gente refletir que parábola realmente tocou o nosso coração. Até a próxima parábola, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.